Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó Pai, que venha nos conduzir pelas Tuas veredas. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, porque almejamos, ó grandioso, ver e ouvir tudo aquilo que Tu tem para nos falar no dia de hoje. Pai, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Coloque anjos, ó Pai, ao nosso redor, para nos livrar dos dados inflamados do maligno que está ao nosso derredor, grandioso. Pedimos a Ti que venha nos conceder a graça de podermos caminhar em Sua direção. Que seja assim hoje, amanhã e para todos sempre. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos sempre, Pai, fazer o que é certo no momento oportuno. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Abra sua Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 7. Você que está do outro lado me acompanhando, pegue sua Bíblia também, para que possamos todos nos alimentar com o pão da vida, que é a palavra. Para que possamos com alegria ver a grandiosidade do nosso Pai Celestial. Hebreus 7, primeiro versículo. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Vocês já repararam que cada personagem da Bíblia só matava? Só tirava vida? Derramava sangue inocente? Ninguém fala de Abraão como ele matou alguém. Todo mundo conta a história de Abraão como se Abraão subiu ao monte para sacrificar a Deus o seu filho amado. Um homem íntegro perante o Criador. Você leu aí na sua Bíblia? Abraão veio da matança de reis. Ele não matou, ele não invadiu uma única terra, mas foram vários reinados. Ele matava pessoas. Ele tirava vidas. Não era só Abraão, é vários. Desde o começo, lá de trás, lá no Jardim do Éden. Quem foi o primeiro assassino? E desde o Jardim do Éden até hoje, há vários assassinos no mundo. Não aqueles lá fora que a justiça condena, mas assassinos da fé. Assassinos que destroem a fé alheia. E o Pai continua a nos dizer, Hebreus 7, versículo 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Então observa, por interpretação, ele é um rei de justiça. É rei de justiça? É um rei justo? Abraão era um rei de justiça?
Preste bem atenção. O único justo e verdadeiro é Cristo. O nosso Hamashia, o Altíssimo. Aqui Abraão saqueava, matava e depois dizimava. Você está vendo como é perigoso você ser dizimista, como você quer ser de maneira errada? Matava, destruía pessoas, roubava, porque aqui diz despojo. Você sabe o que é despojo? É invadir a casa de alguém, pegar tudo da pessoa, matar ela e levar e colocar no altar. E isso muita gente faz nos dias de hoje. Você mata a alma da outra, falando que a outra vai para o inferno. Você mata a alma da outra quando você entra numa internet, nesse meio social que muitos hoje em dia usam, e vai falar de carnaval, da fé do outro, ao invés de você pregar o que é puro, que é santo, a palavra, o pão da vida. Deus não chamou os que pulam carnaval para vir para a presença dele. O Criador não chamou quem pratica o candomblé para a presença dele. O Criador não chamou o espírita para a presença dele. O que o Criador disse? Ninguém vem a mim se Cristo não chamar. Mas Cristo para chamar não é você que vai lá e ficar falando que ele vai para o inferno, não. É Cristo que tem que tocar na pessoa. Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é por causa de crente nenhum. Os crentes batiam na minha porta e diziam: você tem imagem em casa, você vai para o inferno. Sua família vai queimar no fogo do inferno. Mas aí um dia eu e o meu pai entramos para o quarto. Eu não estou falando de pai carnal, não, de pai espiritual. Eu me prostei ao chão, pus meu rosto na terra e disse para ele: muda minha vida, que eu vou te servir. Coloca na minha vida uma varoa que seja tua, que eu vou mudar minha maneira de pensar, a minha maneira de agir pelo mundo. E vou te servir até o dia que tu me chamaste. E ele bateu o martelo e disse: assim seja. Aqueles crentes acham que me ganharam, porque falavam de Cristo para mim, mas eles não me ganharam, sabe por quê? Porque até nos dias de hoje tem nojo de crente. Dá repulsa de ver um crente falando, porque crente acha que está salvo e o resto do mundo está morto. Mas o cristão, seguidor de Cristo, ele olha para si e diz: eu sou pecador, e se eu tive a misericórdia divina, o mundo também terá. O cristão, ele se compadece com a morte de um ímpio. O crente gloria, porque diz: aquele ali não vai para o céu porque nunca quis ouvir a palavra. Foi dita, mas ele não quis. Continuemos a leitura. Versículo 3. Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho do Altíssimo, permanece sacerdócio para sempre. Você está entendendo? Melquisedeque não morria e não morre. Porque Melquisedeque, segundo a palavra, ele era chamado
ou feito semelhante ao Filho do Criador. Como uma pessoa pode ser imortal sendo ela carnal? Como uma pessoa pode nascer sem ter mãe e pai? Isso quer dizer que Melquisedeque não foi feito, ele é. Para o bom entendedor, eu não preciso esclarecer. Melquisedeque é e pronto. Um ser que não morre, é imortal, ele é. Versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Viu? Ele dizimou aquilo que ele roubou. Colocou nos pés de Melquisedeque. Uma pessoa que é o que aqui diz, grande demais, superior a todo ser humano. A tua Bíblia diz isso? Então ele é superior a todo ser humano, desde a fundação do mundo. Melquisedeque. Ele é. Abraão foi lá e colocou, depositou aos seus pés aquilo que ele roubou. Mais à frente, você vai entender o que quer dizer isso quando o pai diz: se vai colocar um dízimo no altar, primeiro reconcilie com seu inimigo. Você vai entender os 10 mandamentos quando o pai diz: não matarás. Porque desde a fundação do mundo matavam as pessoas. E diziam que faziam isso por causa do pai. E hoje continuam matando em nome do Criador. Matam a sua fé, matam a sua esperança, matam a sua existência. Hebreus 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Você viu? Tomar o dízimo do povo segundo a lei. A lei. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Você está vendo? A turma de Levi tinha, segundo a lei, de tomar dízimo. Você é da família de Levi? Segundo a lei, quem vive a lei pela metade é criminoso. É criminoso. Mas vem o tempo da graça. E pela graça, nós já estamos salvos. Porque se não fosse assim, ele não diria: eu vou para o madeiro morrer para a salvação da humanidade. Nada mais temos que fazer, a não ser crer no sacrifício dele. E isso nos basta. Versículo 6 de Hebreus 7. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque recebeu de Abraão o dízimo e o abençoou. Mas ele abençoou por quê? Se ele disse que o pai já tinha dado a ele a promessa de abundância. Você está entendendo? Aqui diz: e ele abençoou o que já tinha as promessas de bênção. Como você
pode abençoar alguém que já está abençoado. Sabe por quê foi feito isso novamente? Porque o Pai, quando diz, eu te abençoo, você vai prosperar. Mas o ser humano sempre acha que prosperidade é ter bens materiais. A prosperidade vem do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ter sabedoria, é saber discernir o bem e o mal e saber como usar esse conhecimento para ter as bênçãos terrenas. Mas o ser humano acha que bênção é roubar, saquear. Versículo 7 de Hebreus 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Se Abraão era considerado na terra um homem abençoado e o maior de todos os homens, como Melquisedeque estava acima dele? E aqui diz, ele era menor, porque ele foi abençoado pelo maior. Melquisedeque é, e não existe outro sobre ele. E a palavra continua a dizer. E aqui certamente tomam dízimo de homens que morrem. Ali, porém, quem se testifica, que vive. Você está compreendendo quem é Moisés? Quem é Melquisedeque, perdão? O homem toma dízimo daquele que morre. Ou do outro homem. Arranca o que ele não tem. Mas Melquisedeque testifica a vida, e vida em abundância. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha pai nem mãe. Ele não se fez, ele se tornou. Ele não nasceu de uma mulher. Ele ressurgiu. Você está entendendo? Melquisedeque, a palavra, aqui no versículo 8 diz, este é aquele quem se testifica e que vive. Quem testifica a vida? O Espírito, ele vivifica, porque ele mostra o que é vida. Melquisedeque é, e não foi, ele é. Está compreendendo tais coisas? Está compreendendo o mistério que está por trás da palavra? Versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Por meio da carne, aquele que recebe dízimo, pagou dízimo. Pagar dízimo é fazer o melhor para o Criador. Pagar dízimo é alimentar as viúvas e os órfãos.
é poder acolher como a galinha acolhe os pintinhos debaixo dos seus braços, debaixo das suas asas. Como o Pai Celestial faz com toda a humanidade, acolhe debaixo das suas asas o refúgio que mal nenhum pode penetrar. Porque, ainda que ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, Levi, Abraão carregava nos lombos. Carregava nos lombos. Ou melhor, vindo da descendência de Abraão. Mas Melquisedeque já vinha ao encontro. Você está percebendo a importância aí, a excelência da palavra? Antes de Levi nascer, Melquisedeque já era. E Melquisedeque já via Levi no lombo de Abraão. Melquisedeque já presenciava Levi lá no lombo de Abraão. Abraão carregando Levi. Abra os olhos, igrejas. Você prestou atenção? Há sacerdote criado pela mão do homem. Mas há sacerdote puro, chamado pelo Criador. Versículos 11. De sorte, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, quer dizer, pelo Velho Testamento, porque sobre ele o povo recebeu a lei de Moisés, se sacerdote fosse pela lei, sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Araão? Vocês estão compreendendo? Por que alguém levanta um pastor dentro da igreja dele para pregar a palavra? Pastor da carne, pastor da lei. Mas aquele que é levantado pela ordem de Melquisedeque, ele é um pastor celestial. Porque o pastor pela carne, ele prega a lei. Mas o pastor levantado pela ordem de Melquisedeque, ele prega a graça. Há uma diferença entre lei e graça. A lei é obrigação, a graça você faz por amor. A lei você determina o que fazer, o que é ensinado. É a doutrina das denominações. Mas a graça não tem lei. A graça é bênção não merecida, pelo qual você foi chamado para anunciar o evangelho do reino, o evangelho da paz, do amor, da justiça, da perfeição. E o que é a perfeição? É fazer o contrário que todos fazem, mas levando ao povo ao regozijo do dia da redenção. Porque todos vivem a lei e pregam a lei, porque a lei para eles é bom, mas a graça são poucos que anunciam. Cristo nunca pregou a lei, ele pregou a graça. E por isso ele teve poucos seguidores. E quando nós pregamos a graça, nós somos chamados de tolo, de falsos profetas, de que não sabemos o que dizemos, que somos hereges. Da mesma forma que Cristo naquela época foi declamado herege e blasfemo pelos que pregavam a lei.
Porque a lei, ela ordena e você é obrigado a fazer. Mas a graça te dá livre-arbítrio de você escolher o bem e o mal. E aí você é salvo pelaquilo que você pratica. Se você pratica o bem, você já está salvo, porque na cruz ele te limpou. Mas pela lei você é obrigado a praticar a coisa que a igreja manda. Que é ser dizimista, fazer proposta, subir para o monte. É odiar o mundo. Mas a graça lhe ensina a amar o mundo, como ele nos amou. E dá ao mundo amor, porque ele disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Ele jamais desprezou o mundo, porque ele veio para salvar o mundo. E ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, que nasceu sem ser filho de mulher, sem ser filho de homem. Aprende isso. Cristo o tempo todo, ele anunciava sobre Melquisedeque, sobre a lei de Melquisedeque, que a lei de Melquisedeque era graça. É ser chamado de filho sem ter sido merecido ser chamado de filho. Mas alguns que vivem a lei acham que são filhos. Mas da mesma forma que Abraão tinha 2 filhos, e ele considerou só um filho e o outro era bastardo, assim o Pai Celestial vê 2 pastores, um do tempo da lei e do tempo da graça. E qual que o Pai vai dar os benefícios? E qual que o Pai vai colher? Ele vai colher o que vive o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo do amor. Porque o que vive o tempo da lei, ele prega a lei, mas não vive a lei que ele prega. Ele vive a lei meio termo. Mas a graça nos afasta da lei. E pela graça somos odiados, tanto pelos que pregam a lei, quanto pelo mundo. A graça nós somos odiados, tanto os que estão em outras igrejas, em outras fés, porque nós parecemos loucos, insanos. Porque nós pregamos o amor. Aquele que prega a graça, ele prega o amor. Como Cristo foi menosprezado pela sua grandiosidade, porque ele pregava a graça e o amor paternal do nosso Criador. E quantas vezes disseram para ele, a lei diz isso, Moisés, o nosso pai, diz isso. Vós está transgredindo a lei, você é herege, blasfemo. Porque a lei é algo palpável, visível. É se ensinam, não. Mas na graça, o Pai não nos coloca em guilhões. Pela lei você está em guilhão. Você só pode até certo tempo, mas pela graça tudo podemos. Mas fazemos? Pela graça você pode roubar, matar, prostituir, mentir. Mas aquele que conhece a graça sabe que a graça, ela transcende tudo que aí está. E ao conhecer a graça, você jamais vai fazer aquilo que desagrada aquele que te chamou para o dia do julgamento final. Porque a graça, ela é abundante. E aquele que recebe graça, ele emana graça. Aquele que recebe graça, ele emana amor, ele emana misericórdia. Aquele que recebe graça, ele faz diferente do que os outros fazem.
Porque a graça é luz, a lei é treva, a lei é escuridão. O próprio Cristo diz isso. O próprio Cristo diz isso. Vós que prega a lei, se acha que vive na luz, tamanha treva é a tua luz. Mas aquele que vive na graça, ele ilumina quando o sol está a pino. Ele mesmo escondido nas profundezas da terra, ele ilumina, a tua luz transcende até o universo, até os olhos do Pai. Eu gostaria que vocês continuassem a leitura, porque a mensagem termina aqui. Aquele que vive pela lei, aquele que anuncia e prega a lei, ele jamais vai conhecer a graça. Por isso, esses que vivem pela lei falam em línguas que nem o Criador entende, porque não tem nada a ver com a língua dos anjos. Eu já disse isso uma vez e vou voltar a dizer: você sabe o que é falar em línguas dos anjos? Porque a língua dos anjos é a língua do Criador. E sabe o que é dizer em língua dos anjos? Vai lá em Pentecoste, quando manifestar do Espírito Santo houve, quando aqueles cristãos, verdadeiros cristãos, estavam reunidos, e ali tinha mulheres, homens, criança, e todos eles eram hebreus e falavam aramaico e hebraico apenas. E tinha vários estrangeiros do lado de fora, de vários idiomas, estrangeiros e pessoas que falam outros idiomas. E na hora que o Espírito Santo entrou e desceu sobre eles como língua de fogo, eles começaram a falar línguas de outro país. Isto é falar a língua dos anjos. É você que nunca falou japonês, começar a falar japonês. É você que nunca falou italiano, começar a falar italiano. É você que nunca falou espanhol, começar a falar espanhol. Você que nunca falou em latim, começar a falar em latim. Você que nunca falou em hebraico, falar hebraico, falar aramaico, falar japonês, falar chinês. É isso que falar a língua dos anjos. Porque aqueles homens estrangeiros que estavam do lado de fora daquela casa começaram a ouvir e diziam: olha, aquele hebreu fala minha língua, eu estou entendendo. Esses blasfemos hereges que pregam a lei inventam línguas para poder enganar a igreja. Mas a Bíblia fala sobre isso. Para que falar em língua? Para que você busca dom de línguas? Porque a línguas, os dons de língua nada mais é para edificar você mesmo. Mas o dom de interpretação é que é importante. Mostra na igreja quem é que discerne o que esses homens falam. A não ser os próprios homens que falam. Deus está falando isso. Grava cada culto que aparece na internet de os homens falando uma palavra e vai em todos os cultos e todos falam palavras diferentes. A língua não pode mudar. Esse tal de Saramambaia, Carabissúbia, que eles pronunciam tanto nas igrejas, que diz que é a língua dos anjos. Um fala que significa amor, outro fala que significa guerra, outro fala que significa destruição, outro fala que significa praga. A palavra amor, ela é amor na nossa língua, ela é amor no inglês, amor no francês e amor no japonês. Você está entendendo? O Mashiach bate a porta. E a hora é aquele vem buscar a igreja. E ele deixou escrito que eu não venho e pegue você dormindo.
E quando ele diz pegar você dormindo, não é porque você vai estar na cama, não. É porque você está embebecido com essas promiscuidade que esses homens colocaram na sua mente. Palavras que não tem nada a ver com o evangelho do reino da salvação. Eu tenho certeza que muitos vão me criticar. Mas não tem problema. No dia que ele vier buscar a igreja, vocês vão me ver subir. Eu espero que vocês subam também comigo. Mas se eu subir e vocês ficarem, aí naquele dia vocês vão dizer, verdadeiramente este é o enviado do Deus vivo. Porque está cheio de pessoas na internet enganando as pessoas. Eu sou o mensageiro da paz. Muitas vezes parece que eu prego ódio, prego revolta, mas não é. Porque quando o Pai fala, ele fala com vara de ferro. Mas depois o Pai vem e cura as feridas. O Espírito Santo, ele te convence do que é certo e do que é errado. Não luta contra isso. Ah, eu fiz teologia, não concordo com o Senhor. Você fez teologia, não, você fez a lei. Só para você entender, quem foi o maior teólogo que já existiu e que jamais vai existir? É Cristo. E a teologia dele é amar o teu próximo como a si mesmo. E esses teólogos não ensinam a amar o próximo como a si mesmo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só observar a sua volta. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que ainda não deixou o seu like, seu comentário, deixe. Você que ainda não compartilhou, por que você não compartilhou? Por que você acha que uma palavra que alimenta a alma não deve ser compartilhada? Você compartilha uma mulher dançando de biquíni? Você compartilha um cara fazendo maldade com outro? Você compartilha imundícies de política? Mas você não compartilha o que aquele que vive tem anunciado. Você não compartilha o amor e a misericórdia. E muitas vezes você olha, você até está inscrito no meu canal e sai. Porque você diz, não, eu assisti outros cultos e não concordo com o que ele diz. Amém. Que seja assim, você não concorda. É porque você vive a lei. E a lei é a treva. E a treva não se mistura com a luz, porque eu sou graça. E a graça que foi derramada sobre mim, eu passo para vocês. É só entender. O Pai não te pede nada, nada, a não ser misericórdia. Ah, mas tem vários contextos da Bíblia que contradizem o que o Senhor diz. Então entra aí, deixa aí seu comentário, qual versículo da Bíblia, ou qual livro da Bíblia que contradiz o que eu digo. E eu vou te explicar o que esse versículo ou esse capítulo diz. Não pela interpretação mundana, mas pela interpretação celestial. Porque isso que está escrito aqui não é nada. Se não houver por trás o enigma que o Pai deixou. Ali é apenas um livro de história.
Mas o que está por trás dessa história é que te leva à salvação. Por isso muitos por aí brincam. Por isso muitos por aí pegam a Bíblia e queimam. Fazem coisas que não deveriam fazer com a Bíblia e com a fé dos outros. Porque lê a palavra. Mas a palavra que está ali, ela tem algo além, por trás, que é vida. E as pessoas não pregam a vida. Por isso também está escrito, a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela mata a pessoa que não sabe, não conhece ela, mas ela também ressuscita o que está morto. Cabe a você escolher a quem você serve. A lei ou a graça. Porque até o próprio Machia, quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele disse, com a boca dele pronunciou em alto e bom som, porque senão não estaria escrito: Pai, que a partir de agora vale o que eu falar. Que o Novo Testamento passe a ser pregado e que o Velho seja esquecido. Se houve um Novo Testamento, há uma nova promessa. Entendeste? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Chama Israel. Chama. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Mais uma vez eu digo. Você que gosta de ouvir as pregações e não quer se inscrever, pelo menos comente, deixe seu like, faça seu comentário. Interage com o canal. Você não tem obrigação nenhuma de se inscrever. Porque eu não prego para você do outro lado para que você se inscreva no canal. Eu quero que o canal cresça, mas se você ouve do outro lado, para mim é o que importa. Para mim é o que importa, é você ouvir. É você ser alimentado. E hoje, eu quero cumprimentar todas vocês que estão me ouvindo do outro lado, vocês que são mamães. E eu quero deixar uma mensagem aqui antes de fazer a oração final. Você que tem a sua mãe ainda. Você que tem a sua mãe do seu lado, você tem que amá-la. Você que tem a sua mãe, dê ela todo o amor, dê ela flores, dê ela carinho, presentes. Porque depois que ela desceu o sepulcro, não adianta você ir lá levar flores, colocar vela sobre a sepultura dela e falar: mãe, que saudade. Você não tem saudade. Sabe por quê? Porque quando estava viva você não dava a menor importância. Dê importância enquanto vive. Dê alegria para ela enquanto ela está viva. Ela está em vida. Dê para ela amor enquanto ela está aqui para te abraçar e te abençoar e te amar. Porque depois que a sua mãe partir, a dor é imensa. Depois que a sua mãe partir, você só vai lembrar de uma coisa: do sorriso dela, dos ensinamentos dela que você disse: não quero ouvir isso, não tem nada a ver com o que eu aprendi. E aí você vai ver que o que ela falou com você vai passar para os seus filhos. E você vai ter orgulho de dizer para os seus filhos, vai dizer: minha mãe falava isso comigo, e eu estou falando para você, e você vai ouvir a mesma coisa que tua mãe ouviu de você. Pai, isso é coisa do passado. Não estou te amaldiçoando, não, estou te avisando. Eu estou te falando com você. Escute os conselhos da tua mãe. Ame ela enquanto você a tem do seu lado. Não deixa que o pai tire a sua mãe de você e depois você vai lá no cemitério querer conversar com ela, porque ela já não está mais lá. Lá ficou o resto dos mortais dela. A única coisa que você pode ir
é confortar seu coração de saber que os restos mortais da tua mãe estão ali. Mas tua mãe não está ali mais. Aprende uma coisa. Faça o bem enquanto você pode. Pratique amor enquanto você pode. Pai, a todas essas pessoas que me ouvem do outro lado, que a tua Shekinah, que a tua Shalom resplandeça sobre a vida de todos, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a ti, ó grandioso.